A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui com o programa Profissões Bíblicas, um programa que trata das profissões contidas na palavra do Senhor. E com alegria estamos aqui na mesa hoje com o pastor Fred e o pastor Jadson. Pai do Senhor, Felipe. Pai do Senhor, Felipe, Jadson, os irmãos. Fred. Pai do Senhor, os irmãos também. Amém. E a você, meu amigo telespectador, queria convidar a fazer parte. Esse é um programa que faz parte da grade da Igreja Cristã Maranata, da Rádio e TV Manaim. E se você ainda não conhece, pode buscar aí no YouTube, Igreja Cristã Maranata Oficial, e curtir, compartilhar esse canal, se inscrever e participar do nosso aqui playlist, né? Então nós temos aqui vários programas já tratando de diversas profissões e nós viemos aqui, já pode até maratonar, como se diz hoje em dia, né? E nós vamos tratar hoje, nesse programa aqui, sobre o coletor de impostos, né? Essa profissão que fica bem clara aqui no texto que nós vamos ler na palavra, que está lá em Lucas, capítulo 19 e verso 2. Que diz assim: E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Então eu já queria deixar aqui um adendo, né? Publicano quer dizer aquele que era coletor de impostos. Eram judeus que eram chamados ali, né, para trabalhar a mando do Império Romano, para coletar os impostos dos próprios judeus. E nós já vimos aqui, né, em diversas passagens que eles eram muito... vamos dizer assim, rejeitados pela sociedade, né, por fazer uma profissão não grata, né? Ninguém gostava de pagar impostos, né, para Roma, principalmente um povo que estava dominando ali Israel na época, né? Mas quando nós olhamos a parte de cobrador de impostos, há vários detalhes, né, específicos que não só o povo romano já adotou para a sua administração, mas sim os povos antigos, né, desde a constituição dos primeiros povos ali entre a Mesopotâmia, né, já havia esse sistema de valorização, criar o valor e ali você ter alguém para cobrar uma parte para o Estado, né? Ter ali o Estado como um sistema organizador. E isso era necessário para que fosse estabelecido os reinos, os reis e assim todo o sustento da casa, né? Hoje em dia nós entendemos até um pouco melhor no Estado democrático de direito que nós vivemos, no Estado laico, que os governantes, né, precisam de todos esses impostos para manter todo esse aparato, né? E que temos aí do governo. Claro que dentro da filosofia, né, da coleta de impostos, ele deveria retornar ao povo com os benefícios, né? Saúde, segurança, rodovias, enfim. Mas não vamos entrar nesse aspecto. Vamos voltar agora aqui para a parte da palavra, que também tinha um fundo, né, pastor Jadson? Já chamando o pastor Jadson aqui para conversar conosco. Quando a gente olha, pastor Jadson, para o Império Romano, né, ele foi o primeiro. Como é que se dava essa questão de coleta de impostos? Qual era o intuito do povo dominador em implantar os impostos, né? Que a gente vê também até o próprio Moisés falando isso lá no Egito, quando o povo tenta libertar o povo e o povo já diz: olha, Faraó aumentou o trabalho e agora a gente não tem também a palha e nós vamos ter que tirar a palha, né? Mas aí vamos retornar aí, pastor Jadson, me explica aí para nós como é que funcionava esse sistema de coleta de impostos, o próprio coletor de impostos aí da época de Jesus ou dos tempos bíblicos. Amém. Então, pastor Felipe, nos tempos de Jesus, né, a principal referência que nós temos é justamente o Império Romano, né? Por ele ter sido o maior império da antiguidade, os romanos foi realmente um povo que conseguiu aperfeiçoar bastante esse sistema de cobrança de imposto. Até porque essa é a lógica da dominação, né? Como já foi colocado, todas as vezes que um povo dominava um outro povo, o objetivo, claro, era extrair dele as riquezas e levar para a capital do império, né? A lógica passou os anos, mas a lógica permanece a mesma, né? Então, como que se dava esse esquema nos tempos de Jesus? Os romanos era quem dominava toda aquela área, né? A Judéia, ela era uma província do Império Romano, né? Então os romanos colocavam ali um governador, colocavam ali soldados, né? E você tinha ali uma estrutura para extrair as riquezas da Judéia, que era justamente através da cobrança de impostos, né? Então, o que é que os romanos faziam? Primeiro, eles faziam censos de tempos em tempos, muito corriqueiramente eles realizavam censos para quê? Para se contar a população
e saber o quanto que eles poderiam extrair daquela população, né? Então tinha um imposto chamado imposto de captação. Esse imposto ele era cobrado por cabeça, independente de quanto aquela pessoa produzia ou não, independente da idade, o imposto era cobrado. Então se você tinha na sua família 5 pessoas, você tinha um imposto X a pagar aos romanos por aquelas 5 pessoas. Por isso era necessário que houvesse aquele censo ali, né, realizado constantemente, para que o império ele soubesse o quanto que ele poderia cobrar de cada família, né? Então, isso era realizado. Então, a pessoa já nascia devendo. Prática, já nascia devendo. Hoje não é muito diferente não, né? Mas é isso daí. A pessoa já nascia devendo, né? Ele nasceu, ele passava a contar para o pagamento do imposto daquela família, né? Isso nos ajuda a entender o porquê que as pessoas elas rejeitavam tanto os publicanos, como no caso de Zaqueu, que você leu aí no texto, né? Os publicanos, eles eram homens judeus, ou seja, eles eram homens do povo de Israel, mas que trabalhavam ao serviço romano para cobrar os impostos do povo de Israel. Então, naturalmente, eles eram vistos como traidores, porque muitas vezes eles precisavam executar aquela dívida. O que era executar a dívida? Você tinha, por exemplo, uma família e ela não teve os recursos suficientes para pagar o imposto devido. Depois que aquilo atingia um determinado patamar, a dívida ela era executada. Então, a família poderia perder bens, né? Se era pescador, podia perder o barco, né? Se tinha imóveis, podia perder o imóvel, até o ponto de, se não tinha mais nada, podia-se tomar as pessoas daquela família por escravos, né? Que naquele tempo existia a escravidão por dívida, né? Você não teve como pagar aquela dívida, você ia trabalhar por um determinado período até que a dívida ela fosse paga. Então era comum que famílias perdessem seus filhos, né? Esposas perdessem maridos, por causa dessa dívida da escravidão, para pagar a dívida relacionada ao imposto de Roma. Era por isso que os publicanos eles eram tão mal vistos, né? Na Judéia e também em toda a antiguidade naquela época ali. Muito bom, muito bom. E assim, nessa questão da dívida, né? É muito interessante, porque a gente até comentou aqui um pouco, né? Você tinha essa dominação, essa cultura, a busca da riqueza, né? Do valor que se colocava, não só por Roma, né? Quando a gente vê a passagem de Gideão, também havia os midianitas, eles roubavam ali, né? Na forma de cobrar um imposto, né, que era retirar o alimento e deixava aquele povo empobrecido, enfraquecido, né? Mas isso aí é um detalhe, né? Não é bem da profissão do coletor de impostos, mas aí a gente entende que são práticas que eram adotadas para continuar com o Império. Pastor Felipe, só uma colocação, antes de a gente fechar essa parte histórica, que é importante a gente deixar assim bem frisado, né, os irmãos que estão nos ouvindo, é que a cobrança de impostos ela é algo extremamente necessário para a constituição de qualquer povo, né? Uhum. Nós temos, por exemplo, aqui o Brasil, nós temos uma nação soberana. Se você não tem a cobrança de impostos, você não tem como oferecer educação, você não tem como ter uma infraestrutura de saúde. Então, naquele tempo, também era feito dessa forma. Então, não há nada de ilegal na cobrança de impostos, né? Pelo contrário, sabemos que é algo que é necessário e o seu propósito é de trazer bens para a população. Melhorias, né? Isso, melhorias para a população. Agora, o lado daquele que paga o imposto normalmente não enxerga isso. Era o que acontecia com o Zaqueu, né? Quem pagava os impostos, quem era oprimido, né, pelo Império Romano, até porque muitas vezes, como era um domínio, o Império Romano ele cobrava muito mais do que as pessoas podiam pagar, né? Então havia essa visão de realmente ser algo assim, muito além do limite do que aquelas pessoas poderiam fazer. E já puxando aqui um pouquinho, já a parte profética, né? Tendo isso aí, isso me lembra muito quando eles questionaram a Jesus, né? Sobre essa questão do imposto. E vale ressaltar e chancelar o que o pastor Jadson falou, porque não era ilegal. Eles queriam que Jesus dissesse, é ilegal, vamos contra os impostos, mas o que o Senhor falou é que ele deixou bem claro, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então nós realmente temos que exercer a nossa cidadania, pagar os nossos impostos, é o correto perante a sociedade, pelo bem comum de todos, né? Dentro daquilo que nós esperamos. Mas vamos aqui tentar criar um paralelo profético, pastor Fred aqui, pode nos exemplificar, trazer para nós aqui como é que nós podemos entender que dívida é essa que o homem tem
que ninguém pode pagar, que alguém está cobrando. Quem é esse coletor de impostos hoje no mundo que vai cobrar essa dívida, né? Alguém vai cobrar. Não estou dizendo que os coletores de impostos são essa pessoa, mas de uma parte profética. Como é que podemos entender isso? E quem pagou a nossa dívida? Se nós já pagamos, se não pagamos, ainda estamos devendo. Como é que podemos levar isso num parecer profético, pastor Fred? Eu achei bem interessante essa pergunta, até pegando um gancho no pouco do que o pastor Jadson comentou, que na época, nos tempos bíblicos, eram utilizados os impostos como uma forma de dominação daquele povo, né? E, de alguma maneira, nós vemos que o homem natural, ele, com o pecado original, ele passou a ser dominado pelo pecado. Né? Muito bom. Há um domínio na mente, e aí eu lembrei quando o pastor comentou que naquela época o homem já nascia devendo, né? Porque era por pessoa que era feito o pagamento. E de alguma maneira há um pecado original gera no homem, o homem natural, ele está em dívida com Deus. Não é verdade? Muito bom. Há uma dívida, e como o pastor Salomão comentou, é uma dívida impagável por qualquer homem. Aí eu vou usar um texto base aqui de referência para mostrar isso que a gente está comentando, assim, da dívida que é impagável, né? Por qualquer homem, recurso humano. É um texto no Salmo 49, verso 8, que diz assim: pois a redenção, ou resgate da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Então, qualquer recurso do homem, recurso material, se esgotaria antes do pagamento, do resgate da sua própria alma. A boa notícia que nós temos a dizer aqui para todos os irmãos e aqueles que estão nos assistindo é que Jesus pagou essa dívida. Amém. Ele é o nosso remidor e o nosso redentor. Ele pagou essa dívida que nós tínhamos contra Deus, que é o pecado do homem, né? Que é a guerra que há no homem contra as coisas de Deus. Então o homem está preso com o pecado original. A Bíblia diz que o homem ficou preso, Adão, e ficou preso a esta terra. E foi necessário um resgate para trazer uma visão eterna para o homem que estava corrompido, né? E Jesus, há um texto bíblico aqui que mostra que o resgate foi feito por completo, né? É um texto em João capítulo 19, verso 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: tetelestai, está consumado, está paga, a dívida está paga. Glória a Deus. Muito bom. Então essa foi o grande resgate que Jesus fez por nós, né? E aí, pastor, eu estava lembrando assim, ninguém gosta de pagar imposto, né? Ninguém gosta. A gente, é necessário, tá tudo certo, mas os judeus ali da época também, de alguma maneira, assim, rejeitavam os publicanos por isso, porque eles cobravam impostos. E é uma coisa que é desagradável, ninguém quer fazer isso, porque você não vê muito bem os benefícios retorno, né? Diretamente, né? Você não está comprando o bem, não, é um custo que o benefício é difuso, né? Para toda a sociedade. Mas Jesus quis fazer isso, Ele se deu por nós, né? Amém. E nos deu a vida que Ele tinha, e tomou o nosso lugar. Ele se fez pecador por nós, né? Ele, como o homem puro que foi, sem pecado, mas a Bíblia diz que ele se fez maldito para nos dar a vida eterna. Glória a Deus. Então essa é a grande vitória nossa, é que nós tivemos um que pagou a nossa dívida. Glória a Deus. E nós temos condições hoje de entrar na presença de Deus através do Espírito Santo que foi derramado. Muito bom. E assim, fazendo até uma correlação aqui para os irmãos entenderem, né? A nossa dívida, o coletor de impostos ali vai cobrar, que é a vida, né? A nossa morte. Nós vamos perecer, né? O nosso corpo vai perecer. Mas ao encontrarmos Jesus, né, como nosso Salvador, nós vamos viver eternamente. A nossa alma vai viver, porque Ele vai ser o nosso juiz, nosso advogado perante o Pai, perante todas as coisas, né? E é até interessante que o pastor
Fred falou, porque tá lá em Colossenses, né? E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Quer dizer, em alguns textos fala assim, que ele pegou a cédula do pecado, né? Riscou, que era o preço que era pago pelo escravo, né? Então você tinha uma cédula que você pagava pelo escravo, e ele anotava aquele papel ali e caminhava, né? Mas o Senhor rasgou essa cédula, cravando ela na cruz do Calvário, né? E Salomão, fazendo uma comparação com o que o pastor Jadson falou, a questão da dominação, isso é tão importante, né? Nós entendemos que o pecado domina, escraviza. Nesse aspecto de escravizar o homem, né? O homem que é dominado pelo pecado. E o Espírito Santo nos liberta. Jesus nos liberta desse peso, dessa dívida, né? E nós temos condições de viver a vida plena. E até é muito importante, excelente a colocação do pastor Fred, e lembrar que hoje, no nosso tempo, né, cada vez mais as pessoas estão muito materialistas, né? Eu li aqui sobre Zaqueu, né, tinha muita coisa pra gente falar sobre Zaqueu aqui, o tempo até tá exíguo aqui, mas você vê que ele, já nessa época, ele traz uma raiz que permeia nos nossos dias hoje, né? Que é o materialismo do homem. Então, tudo gira em torno de quanto você ganha, quanto você tem, qual o seu poder na sociedade, os bens, né? Mas o que o Senhor queria dizer é que nada disso vai transcender, né? Que o maior peso, o maior o valor é a nossa alma, que foi o que o pastor Fred colocou aqui muito bem. Meus irmãos, estamos aqui chegando no final de mais um episódio sobre o coletor de impostos, né? Vimos aqui vários mistérios, né? Podemos aprofundar aqui, vai dar muitas revelações aqui sobre Zaqueu, né? A profundidade que Jesus, né, falou com ele, a mensagem de salvação, né? A promessa, né? Hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. A promessa está viva, né? Jesus está vivo em nossos corações e há uma esperança, a vida eterna para todos nós. Então, meu querido amigo aqui, queria deixar aqui meus obrigados ao pastor Jadson, ao pastor Fred. Obrigado, meus irmãos. Prazer estar aqui convosco. E a você que nos acompanha, continue, compartilhe, comente, curta, que nós estamos aqui sempre a ler os comentários dos irmãos. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus.